Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 13 do MX3Cast e hoje com mais um super convidado para vocês, mas antes de apresentar esse convidado, vamos fazer aquele nosso combinado de sempre. Enquanto eu entrego aqui para vocês conteúdos e insights que vão ajudar você na sua empresa a crescer mais, a vender mais, a faturar mais, eu peço só uma coisa para você em troca. Vai aí no YouTube. Não deixe de seguir o nosso canal, tem um sininho aí, aperta no ativar esse sino, porque toda semana tem podcast, tem lives, tem conteúdos para te ajudar aqui. Então assim que você ativar o sininho, você vai receber sempre que um novo conteúdo for postado aqui, para você não perder absolutamente nada. Se você está nos escutando no Spotify, não deixe aí de curtir este episódio e aperte lá em seguir também, para você ser também avisado no Spotify dos nossos próximos podcasts que saem semanalmente aqui para você. E para você que é igual eu, que gosta de assistir o YouTube sentado aí no conforto do seu sofá, eu sei que muitos de vocês na TV não curtem os vídeos, mas é muito simples. Pega aí o seu controle remoto agora, aperta o botãozinho para cima aí da sua TV, lá vai ter o joinha, aperta lá no joinha, curte esse vídeo aqui que você vai nos ajudar demais para que esse conteúdo chegue a outros empreendedores aqui no Brasil, que eu tenho certeza que também vão aproveitar muito o que nós vamos trazer aqui com o nosso convidado. E hoje o bate-papo é com um cara que carrega uma história digna de um livro. Cara, ele já falou a próxima viagem dele aqui, puta, eu falei que queria ir para esse lugar, o cara além de ir para a Índia vai fazer um tour na Ásia, então vocês imaginam que tem muita história boa no podcast de hoje. E o Gustavo, da Mediagraph, é uma empresa que nasceu numa garagem e hoje tem mais de 200 colaboradores. Mas por trás dessa história de sucesso, tem uma jornada familiar absurda de superação. Então, Gustavo, antes da gente entrar na parte empresarial, conta pra gente quem é o Gustavo. E aí, gente, os ouvintes, os telespectadores, primeiramente, obrigado por ter o... Nós agradecemos. Bom, o Gustavo... Eu falo que eu sou uma pessoa meio louca, né? Meio doido. Que a gente... Lá na gráfica a gente imprime muita caixinha, mas eu gosto de pensar que a gente imprime fora da caixinha, dentro da caixinha. Se você falar que vai para Sri Lanka, eu já imagino que você pensa bastante fora da caixinha. Tava comentando com uma pessoa ali fora que quando a gente fala da verdade, né? A gente tem que pensar que ela é muito relacionada ao ponto de vista e ao lugar que você está inserido. E eu sempre gostei muito de imaginar as outras coisas. Como que acontece? Como uma pessoa de uma cultura Y, X, Z vê uma situação dessa, uma situação... De qual forma? Como que as culturas são diferentes, os hábitos são diferentes? Então, eu sempre gostei muito de viajar. E aí, eu me predispus agora a fazer uma coisa bem diferente. Então, acho que Sri Lanka e Índia vai ser uma coisa bem, assim, fora da minha zona de conforto. Depois você volta aqui para contar pra gente como é que foi essa viagem. Falar, né? Tô curioso para saber tem que levar uma caixinha de remédio muito bem controladinha ali. Eu imagino. Vai ser bem diferente a comida, os temperos, bem fora do nosso usual. Bom, mas o Gustavo, vamos lá, como que a gente consegue definir? Eu não gosto muito de rótulos, mas a gente fala para o ponto de vista acadêmico, né? A gente normalmente não é o que a gente faz, mas o que eu faço, que é recorrente da minha formação acadêmica, eu sou duplo diplomado em Business, pela FAI em Curitiba e pela FH Münster na Alemanha. Sou a segunda geração da Mediagraph e hoje eu atuo diretamente com o marketing externo da empresa, mas também cuido da parte de prospecção e a parte de treinamentos em realidade virtual, que a gente usa tanto para os colaboradores que estão ingressando na empresa a fazer uma visita, porque ele está estressado no primeiro dia, tem aquele desconforto, então ele não conhece a estrutura, ele não sabe nem onde fica o banheiro. Então, a gente tem toda uma estrutura de onboarding com realidade virtual, onde ele vai lá e ele vai conhecer a empresa, conhecer o gestor, conhecer técnicas de segurança no trabalho, conhecer o PDI, que é um plano de desenvolvimento individual que nós temos na empresa, e eu também cuido dessa parte. Pô, sensacional. Explica pra gente também um pouco do que a Mediagraph faz. Bom, a Mediagraph é assim, a gente tem a parte digital e offset. O que significa essas duas partes? O digital não quer dizer tela, quer dizer que é uma tecnologia diferente de impressão. Nós imprimimos livros, embalagens e promocionais. Promocional é um cartão de visita, um flyer, uma pasta, isso a gente classifica como promocional. Tudo que você não vai vender, que não carrega uma informação, como um livro, mas que você usa para divulgar uma empresa. Por isso que ele é promocional. A gente tem os 3 segmentos dentro da empresa. Para o digital, que eu consigo fazer a partir de uma unidade. Então você fala assim, eu preciso de um cartão da MX3. Eu consigo fazer um cartão. Agora você fala, nossa, bombou de venda, preciso fazer 1 bilhão de sacolas
porque vai o produto que a gente vendeu, que a gente impulsionou, deu certo, vendeu pra caramba, precisa dessas embalagens. Eu consigo também te entregar 1 milhão e infinitas embalagens. Então a gente tem essas duas modalidades. É como se fossem duas empresas dentro. Mas o nosso core é impressão em papel. Pô, sensacional. E conta um pouco da história da empresa para a gente conhecer. Quando que ela foi fundada? Conta um pouco da história dela desde o início. A Mediograph foi assim, ela começou há muitos anos atrás. Mas a fundação dela foi em 5 de março de 92, em uma garagem aqui em Londrina, na Rua Araguaia. Mas ela começou na fase embrionária quando meu pai tinha 9 anos de idade. Os meus avós são boias frias, eram, né, boias frias. Hoje já são aposentados, meu avô não está mais conosco. Lá em 1º de maio. Então, uma situação de rural, uma situação de pobreza tanto acadêmica como financeira. E quando meu pai tinha 3 anos de idade, eles falaram entre os dois que se eles não fossem para a cidade, a vida do meu pai e do meu tio, que a minha tia ainda não tinha nascido, seria igual a deles. Eles não queriam isso, eles não queriam esse tipo de realidade, onde você não tinha acesso. A minha avó tinha muita vontade de estudar, mas não tinha nem escola perto da região. E aí eles pegaram, então foram, venderam tudo que eles tinham lá, eles moravam numa edículazinha, num sítio, de favor. Pegaram, eles tinham 2, 3 porquinhos, tinham um pouquinho de mamona guardada, venderam tudo e foram para Londrina, morar ali na Barra Bonita, se eu não me engano, o endereço. A casa ainda existe. Eu passo, de vez em quando a gente passa lá para lembrar de onde a gente veio. E aos 9 anos, meu pai já estava em Londrina, estudando numa escola pública, e uma professora, já naquela época, 40 e poucos anos atrás, já pensava diferente. Ela falava que o aluno, para ter sucesso no mercado, ele precisa conhecer as empresas. Ele não precisa ficar só na teoria. Ele tem que conhecer o empresário, ele tem que conhecer a empresa, a indústria, o prestador de serviços. Senão, como que ele vai se colocar depois como alguém relevante para produzir algo e ganhar o seu retorno disso? E ela levou ele para conhecer uma gráfica, levou a turma dele para conhecer uma gráfica. Eu não sei se essa gráfica ainda existe. E não vou citar nomes, né, obviamente. Vai porque se existia concorrente, senão, né? Vamos cortar já. E aí, ele viu o papel entrando em branco, saindo colorido, e ele ficou louco. Ele falou assim, ele achou aquilo mágico. Que ele não conseguia imaginar como que uma folha em branco, com 4 cores de tinta, sai um troço colorido, com imagens, detalhes, letras. Ele achou aquilo incrível. E ele voltou para casa e falou para minha avó que ele sabia o que ele queria ser quando ele crescesse, que ele queria ser impressor, que ele queria ser gráfico. Então imagina. Ele tinha 9 anos. Tinha 9 anos de idade. Naquela época podia, gente. Inclusive ele tem carteira assinada disso. Aos 12 anos e meio, ou aos 13 anos e meio, não lembro agora direito, ela pegou a mão dele e foi buscar emprego numa gráfica. Então a gente até brinca com meu pai, que ele é aposentado, porque ele tem carteira assinada desde os 12 e meio. Então, né, não tá tão velho, mas já tá aposentado. Conseguiu se aposentar. Aí, conseguiu um emprego numa gráfica. Ele foi desde garoto da limpeza até ser gerente geral de produção. E aos 27, já casado com a minha mãe, eles decidiram aí fundar a Mediograph, chamaram o irmão, que é o Edson, e os 3 fundaram a Mediograph. Em 5 de março de 92, em uma garagem, com 2,5 metros por 9,5, lá na Rua Araguaia. E hoje, estamos ali na Rua das Indústrias, já temos de terreno mais ou menos uns 15, 20 mil metros quadrados, de indústria temos aí uns 10 mil de indústria, e mais de 208 vidas trabalham lá com a gente todos os dias. Quantos clientes vocês atendem? No geral, na história da Mediograph? Vou falar assim, do meu último banco de dados, que a gente fez uma troca de software, que é uma coisa que a gente for falar de tecnologia, é uma coisa legal de comentar. A gente fez uma mudança e essa base de dados do software novo, que tem 3 anos, tem 36 mil clientes cadastrados. Do Brasil inteiro. E fora. A gente exporta também. Sim. Pô, que massa. E como que você começou a sua história na Mediograph? Nossa, vamos lá. Bom, não contem para as promotoras, mas eu comecei com 12 anos de idade também. Nas férias, a gente sempre ia para a gráfica trabalhar para ajudar. Porque imagina, minha mãe trabalhava na gráfica, meu pai trabalhava na gráfica e não tinha quem ficasse cuidando da gente. Então eu sempre tive uma mesa na sala da minha mãe, onde as tarefas de casa eram feitas lá. Eu tinha dor de cabeça crônica, então eu fazia acupuntura para tentar, porque nenhum médico conseguiu resolver. Eu fazia na Mediograph, elas iam me atender lá, porque eu não tinha quem ficasse comigo em casa. Tinha que trabalhar. A família vinha de uma situação de precariedade financeira e é só através do trabalho a gente saiu disso. Eu lembro que até os meus, se eu não me engano, até os 9, 10 anos, a gente morava no fundo da casa dos meus avós. Então, nem casa própria meus pais tinham. Eles venderam uma casinha que eles tinham para comprar a primeira máquina da gráfica.
Aí, aos 12, eu ia lá, ficava no acabamento manual, passando espiral em agenda, colocando revista em saquinho, coisa nada muito assim significativo. Mas já dentro da empresa da família. E ao longo do ano, enquanto tinha aula, eu ficava fazendo tarefa lá, ficava já trabalhando. Então, a gráfica, eu brinco que ela é a minha irmã mais velha. Ela é mais velha que eu em 4 anos. Eu sou o filho do meio. Então, não tem nem, eu não disputo o amor que a minha família tem pela gráfica, porque eu também a amo imensamente. Então, foi nisso. A empresa familiar, ela tem essa beleza. A família, ela nasce, ela permeia, ela é a empresa. Ela não faz parte, ela é. Existe uma mescla muito grande entre quem é a família e o que é a empresa. Acaba sendo que é um conjunto só. E é assim. Então, desde os 12 eu tenho memórias de estar lá, passando espiralzinho na agenda, fazendo alguma coisa. Aos 18, começando a faculdade, eu comecei a trabalhar de forma regular, né, de forma mais, digamos, CLT. E fui fazer faculdade fora, porque eu fiz dupla diplomação, então tive que estudar um pouco na Alemanha. E voltei no finalzinho do Covid, então em 2022, 2023, eu voltei para a gráfica. Então você passou o Covid lá na Alemanha? Eu peguei o último voo que saiu de Frankfurt para a Alemanha. Eu estava naquele último voo, porque eu peguei o voo domingo 11h30 da noite, 8 horas da manhã de segunda-feira, eles fecharam todos os aeroportos da Alemanha. Mas aí você estava pegando voo para voltar para o Brasil? Para voltar correndo por causa do Covid. Porque eu morava num cubículo de 10 metros quadrados, dividindo banheiro e cozinha com mais 40 ou 50 alunos. Aí eu falei, não, vou ficar aqui não, porque se eu morrer, quem vai achar meu corpo? Tô sozinho aqui. Peguei, transferi a passagem, catei o último voo, do jeito que eu fui vindo dos aeroportos, veio fechando atrás. Mas você conseguiu pegar o voo pro Brasil? Consegui. Tá, entendi. Mas assim, só eu, o resto que não veio ficou. Por algumas horas você não passou toda a quarentena do Covid lá na Alemanha. Porque a Alemanha ela não funciona em nada domingo. Domingo nada é aberto, só supermercado. Então o aeroporto estava aberto. Ninguém tinha legislado lá, fecha tudo. Segunda-feira, abriu as coisas, pá, canetada, fecha. Mas eu já estava no voo, então deu tudo certo. E aí voltei para a gráfica. Eu estudava das 2 da manhã às 11 da manhã, por causa do horário alemão, online. Daí terminava as aulas e ia trabalhar até às 6 horas na gráfica como diretor de marketing. Externo, porque a gente tem a diretoria de marketing interno para cuidar dos colaboradores. Que daí não fica comigo. Pô, e essa sua passagem pela Alemanha, o que você, olhando para a forma que a galera pensa, trabalha lá, olha para mercado, para cliente, enfim, comparando aqui com o Brasil, o que você vê de muita diferença nessa abordagem entre a mentalidade ali do europeu, do estrangeiro, e a nossa mentalidade do brasileiro, pensando no mercado empreendedor? Bom, como a minha passagem pela Alemanha foi meio curta por causa do Covid, foi muito mais online, a minha percepção pode ser, com certeza deve estar bem fora do usual de alguém que vive lá 5, 10, 15, 20 anos. Mas uma coisa que eu percebi, inclusive, na faculdade, foi que muito é ensinado a como você ser um bom executor. Como você achar um bom emprego no formato CLT alemão e seguir em frente. E aqui no Brasil, a gente tem uma tendência, talvez, para a própria faculdade que eu fiz, que tem tendência a mercado, de explorar mais, ousar mais. O alemão parece que ele ousa menos, ele é mais contido dentro da caixinha. Não, o alemão é muito. Então eu Fechado. posso falar que a diferença que eu senti nesse curto período foi isso. Ele é muito mais quadradinho, eu tenho um papel a cumprir, eu tenho que estudar, fazer o meu Ausbildung, que é como se fosse uma parte prática, então é uma faculdade teórica, é puramente prática, onde você vai se formar para trabalhar numa indústria, trabalhar num serviço como técnico, achar uma empresa e trabalhar nessa empresa até você se aposentar. E pegando agora, na verdade, abrindo um pouco mais o leque, né? Você já viajou para 34 países. Isso. Então, olhando para... Vamos pegar os 34 países que você viajou, vamos pegar a parte cultural. O que você vê que são as coisas mais marcantes, olhando para a nossa cultura aqui do brasileiro e olhando a cultura desses 34 países que você já viajou? Eu não moraria fora do Brasil. Não moraria? Não moraria. Eu amo esse país. Porque, gente, tá para nascer um povo bom que nem a gente. Porque eu sentia a falta do calor, da amizade, da camaradagem, em 10 minutos de conversa você vira amigo da pessoa, de você fazer amizade num bar. Isso é muito brasileiro. Você tá num bar e, derrubou um garfo, e aí a pessoa olhou, você começou a brincar e você fez amizade. Isso não vi lá fora. Não, isso não tem. E eu não sei viver de outra forma. Eu sou comunicativo, eu sou expansivo e eu não falo, eu berro. Então, assim,
eu não me adaptei no ponto de morar em outro lugar. Eu adoro trabalhar no Brasil, ganhar dinheiro no Brasil e passar minhas férias viajando e conhecendo o mundo. Cara, o brasileiro, ele é... E não é só o expansivo, né? O toque, a gente gosta de pegar na mão, de abraçar. Cara, eu abracei uma coreana, eu quase levei um tapa. Como é que é? Conta essa história. Meu, intercâmbio em Londres. Passei 4 meses em Londres, fiz uma amizade enorme com uma coreana. E assim, a gente dividia no mesmo dormitório. Então eram 5 dormitórios individuais, dividia a cozinha. E a gente virou muito amigo. Só que mesmo virando muito amigo, você é amigo de intercâmbio, você não é amigo da vida inteira. E aí eu fui me despedir dela e eu abracei ela. Mas você já... Normal, brasileiro, a gente tava num bar, a gente já tinha tomado uma cervejinha ou outra. E assim, não foi alguém que você conheceu na hora. Se despedi dos europeus, abracei, falei, nossa, quando a gente se encontrar, quando eu vier pra cá, vamos pro Brasil, né? E fui e abracei a coreana. A coreana não sabia onde enfiar a cara. Ela ficou extremamente constrangida. Então foi assim, uma coisa cultural bem bizarra que eu passei. Aí depois, no final, ela chegou assim... Tá bom, Gustavo, você é brasileira, você gosta de tocar. Ele pegou e me abraçou e deu 2 tapinhas assim nas costas, bem desconfortável. Mas a amizade não acabou, porque eu reencontrei ela na Coreia depois de uns 3 anos. Então tá tudo certo. Qual foi, desses todos os países que você viajou, qual que você mais gostou, assim, que você falou, cara, puta, beleza, esse daqui eu voltaria várias vezes? China. Primeiro, tecnologia, país limpo, organizado. Eu amei o que eu encontrei lá. Eu fui a trabalho 3 vezes, lógico que quando a gente vai a trabalho a gente faz um pouco de turismo. Você já pegou 300 mil horas de voo para depois não conhecer uma muralha, não conhecer uma cidade proibida, não comer a comida local, você perdeu uma oportunidade enorme. Mas a comida lá é tensa, tá? Bom, hein? Nossa, acho que eu nunca comi tão bem na minha vida. Nossa senhora, todos os nossos amigos que vão... A gente tem muitos amigos que vão pra China todos os anos. O que a galera mais reclama é da comida. Nossa, eu volto muito mais gordo. Eu como pra caramba. E eu sou alérgico a frutos do mar, eu não posso comer metade do que eles fazem. Eu fiz um passaportezinho de alergia escrito com todas as línguas. E aí, o cara é em chinês, eu vou lá na página em mandarim e mostro pra ele. Tem todo escrito que eu não posso, que eu posso. Aí eu falei assim, aponta no menu o que eu posso comer. E peço. E já experimentei de tudo. Muito, muito bom. A culinária chinesa me surpreendeu. O país me surpreendeu. Voltaria de novo e vou retornar pela 4ª vez ano que vem. Você já foi 3 vezes pra China? 3 vezes. A gente vai muito buscar tecnologia lá. Cara, hoje o berço de tudo tá ficando muito na China. Sim. Se fosse fazer um ranking assim, de 1, 2 e 3, primeiro China, qual segundo e terceiro? Nossa, que difícil escolher. Vamos lá. Se você quer fazer um turismo, relaxar, ficar numa praia, gastar pouco, vai para Tailândia. Se você quer choque cultural, viver uma cultura completamente diferente, cidade, e ter também o interior, vai para China. Agora, quero fazer compra, vou para Nova York. Adoro. Cara, eu sou Acabei de voltar de lá, voltei agora, 3 dias atrás. apaixonado. Eu já fui 6 vezes para Nova York. Eu sou apaixonado, mudaria para lá amanhã se eu pudesse. Não, acabei de voltar. Eu sou apaixonado por Nova York. Dá bem que eu não paguei excesso de bagagem, mas consegui fazer umas comprinhas lá. Gosto muito dos Estados Unidos para fazer compra. Sou apaixonado por Londres, mas tem uma questão do intercâmbio que eu fiz lá. E também sou apaixonado por Paris e Veneza. São assim 2 cidades que eu acho lindas, lindas, lindas. E o que eles fizeram de reestruturação viária no centro de Paris foi incrível. Então eu fui para Paris há 13 anos atrás e a Paris que eu encontrei ano passado completamente diferente. Eles conseguiram revitalizar toda a parte de locomoção de carro do Centro Velho ali perto do Louvre, que eu falei assim, cara, esse projeto tem que ser estudado. E qual você não voltaria? Qual eu não voltaria? Nunca pensei nisso? Não voltaria porque eu não gostei? Deve ter tido alguma dessas viagens que você falou, puta, não valeu o investimento. Furada, assim. Furada. Cara, não sei. Eu acho que eu vou com o coração e com a mente tão aberta que ainda não... Ou qual foi o lugar que você menos voltou, assim, cara, o que menos você falou, cara, que top, assim, o que menos dá aquele efeito wow, assim, foi legal. Acho que depois da Europa, quando você já conhece os principais pontos, ela acaba ficando a mesma coisa repetidas vezes. Mas cada lugar tem a sua beleza. Então, acho que eu não consigo lembrar agora de top of mind um lugar que eu falei assim, não gostei, não valeu a pena. Não consigo me recordar agora. E dessas 34 viagens, tem alguma história, assim, uma enrascada, uma gafe? Tem várias. Eu achei que eu ia ter que tirar meu pai da prisão lá em Veneza. O gondoleiro foi brincar com a minha mãe, fingiu que ia dar um chute na bunda da minha mãe. Meu pai ficou louco e ele não fala um A em inglês. Ele jogou o gondoleiro na água? Cara, igual nos filmes, não? Qualquer para não ser preso fui eu.
Então, assim, foi muito bizarro, foi uma situação completamente fora do normal, porque, assim, nós temos passaporte italiano, então nós não seríamos julgados como estrangeiros. Mas você tá num país que você não domina a língua, com um pai nervoso, um negócio acontecendo lá, eu falei assim, meu Deus, calma aí, eu preciso controlar essa situação. Cara, é muito da parte cultural. Você falou isso que é o negócio da Coreia, que a pessoa não gosta de tocar. Então tem muitos pontos culturais que, para nós aqui, é de um jeito, lá fora é de outro. Da mesma forma que a gente tem algumas brincadeiras aqui que lá fora não tem, lá fora também tem algumas brincadeiras, algumas coisas que a gente não entende. Tipo, igual esse exemplo que você deu. Mas, cara, teve uns lugares que eu já fui que eu não voltaria nem ferrando, cara. Ou sabe um lugar muito bom? Não sei se você já foi. Se você não foi, bota na sua lista, vale a pena demais. Budapeste. Budapeste ainda não foi. Nossa, maravilhoso. Vá, maravilhoso. Você teve coragem de nadar lá naquela piscina pública? Não. Eu também... Não tive. Mas um lugar que eu iria todos os anos é Nova York. Nova York é lindo. Cara, assim, quem nunca foi para Nova York, vá. É uma experiência. E para mim, o que eu mais gosto de Nova York, o que me marca é que, assim, que eu lembro que teve um dia que eu tava, sei lá, com insônia, não sei. Eu acordei 2h30 da manhã no hotel. Pra Times. Eu falei, puta, eu não consigo dormir. Eu botei um chinelo, botei um tênis, desci e fui andar. E fui. E aí, cara, bar aberto, restaurante aberto, uma galera na rua. 24 horas. Eu falei, realmente essa cidade, ela é 24 horas. E não tem tanta diferença de choque cultural, assim. Nova York, ali, Times Square. Tem outros lugares dos Estados Unidos, tipo Texas, que aí já é mais complicado. Mas, tipo, em Nova York você se sente... Não é que você se sente no Brasil, mas... É uma cidade conhecida. A gente tem muito filme, tem muita influência de lá. Então, e muito gringo, assim, muita... Uma mistureba, assim, de nego, de pessoas, de tudo quanto é lugar do mundo. Então, acho que a cidade já está acostumada a ter vários tipos de padrões, assim. Mas é uma viagem que eu falo pra todo mundo. Você nunca fez, faz. O meu intercâmbio foi em Nova York. Que massa. Primeira vez que eu fui pra fora do Brasil foi pra Nova York. E eu falei, puta, ferrou, não quero. Eu voltei, fiquei com depressão, sério. Sério, eu fiquei 15 dias em depressão, porque eu não queria, velho. Eu não queria ficar aqui no Brasil, eu queria ir embora pra lá. E sabe o que eu acho mais engraçado? Quando a gente viaja e a gente tem a empresa que também proporciona viagens, é entender como que as pessoas negociam, como que as pessoas se comportam, como elas vendem, a relação delas com o dinheiro e o hábito à mesa de negociação. O chinês é foda. Primeiro, negociando. Chinês você entrega o cartão de visita, você tem que ter cartão de visita. É. Não venha com cartão online pro chinês que ele não vai conseguir. Sim. Ele não vai gostar. É cartão físico. Físico, é. Então, a gente como gráfico, a gente agradece. Tem que fazer o cartão físico. Você tem que entregar o cartão virado para outra pessoa. E com as duas mãos. E com as duas mãos. Só que você virado ao ponto que a pessoa consiga ler o seu nome. É. Porque o chinês, ele vai ter uma dificuldade de pronunciar o seu nome ocidental. Então, ele vai dispor dos cartões da forma que cada um está sentado na mesa para ele saber com quem ele está falando. E o chinês, ele não vai... O alto escalão chinês, ele não vai falar alto para falar com alguém. Então, se você for num almoço de negócio que a mesa é redonda, você vai sentando primeiro o chefe, o CEO da empresa chinesa vai sentar, aí o CEO da sua empresa vai sentar ao lado dele. Porque ele não vai falar com você do outro lado falando alto. Se ele quer falar alguma coisa, ele vira e fala com você. E aí vai, conforme a hierarquia vai diminuindo, vai preenchendo os outros lugares da mesa. Cara, e os chineses negociando... Brutíssimos. São brutíssimos. Comprei uma máquina ontem à noite, 11 horas lá respondendo a chinesa para comprar uma máquina. Não tem desconto de jeito nenhum. Você quer, você não quer. E briga, isso aí. E configura a máquina. Tem que pagar tudo adiantado. Inclusive, essa máquina eu vou trazer de avião. Eu quero ela rápido. Eu vou trazer a máquina de avião. Você falou uma coisa interessante, que esse é um ponto que eu acho muito, muito legal, e provavelmente esse é um dos motivos do sucesso de vocês. O brasileiro, ele tem um problema de ficar intocado dentro de casa. Então, tô cheio de problema, tô cheio de dificuldade. Empreender no Brasil é um desafio. Então, ele olha para a empresa dele, tem que matar um leão a cada dia. E nessa ânsia de resolver os problemas, ele acaba entendendo, cara, se eu sair, se eu botar o pé fora da empresa, a empresa vai quebrar. E o cara, ele vai cada vez mais ficando intocado dentro do escritório dele. Então, perfeito, ele tem uma empresa que roda legal, que roda bem, só que ele acaba ficando com a mentalidade muito pequena, porque ele está vivendo muito intensamente só aquele círculo dele. Mas quando eu olho para várias empresas, empresários de sucesso, é o inverso. E você viajar
pode ser de férias, não precisa ser literalmente a trabalho, mas ter isso que você falou, pô, você vai para Nova York, vou pegar Nova York como exemplo, aí tem um bairro lá que eu não lembro mais o nome, acho que é o Chinatown, você vai no Chinatown para comprar a bugiganga, e você começa a ver a forma que as pessoas te abordam para vender alguma coisa, você já vê, é diferente. Uhum. Você vai, cara, por mais que você não vá comprar nada, mas você vai lá na China, você tenta comprar alguma coisa ou negociar alguma coisa, você vai perceber a forma que o cara te aborda. Quando você vai para a Itália, você vai perceber como o cara te aborda, como que você se conecta com as pessoas, é diferente. Alemanha, a forma de você abrir, conseguir trazer o cara para mais perto, para conseguir tocar uma conversa mais longa, que seja num restaurante, qualquer lugar, é diferente. Então, o empresário, quando ele sai de dentro da caixinha dele, cara, pode ser até dentro do Brasil, que é muito diferente negociar com uma pessoa lá do Nordeste, uma do Norte, uma do Sul e uma do Sudeste. São 4 formas de negociação diferentes. Quando vai para fora do Brasil, é mais diferente ainda. Então, provavelmente um dos motivos do sucesso de vocês é que vocês têm esse acúmulo de conhecimento, de conversar com várias culturas, de perceber várias formas de abordagem. Você trouxe um exemplo da China, mas eu tenho certeza, e a nossa cabeça de empresário, empreendedor é assim, né? A gente viaja, a gente vê você é de marketing, eu sou de marketing, então toda vez que eu vejo qualquer coisa, eu já olho para ver a engrenagem de marketing que tem por trás daquela ação. Você vai adicionando ali conhecimentos de forma natural nessas viagens, que quando você volta para o Brasil, você volta com uma bagagem absurda. E aí você olha pro seu concorrente e você vê, caraca, velho, meu concorrente não tá fazendo nada disso. Porra, mas lá fora, cara, os caras estão fazendo isso, pô, vou testar isso. Você dá uma brasileirada e traz a realidade. Como é que você enxerga pensando nisso? Né? Fala, cara, essas viagens, esse conhecimento que a gente teve ao redor do mundo, como é que você enxerga isso? Aí não só falando de você e dos seus pais também, que pelo que você comentou, eu imagino que seus pais também viajam bastante. O quanto que esse tour cultural, essas viagens que vocês fazem ao redor do mundo, o quanto que isso agregou de bagagem para vocês e impactou no crescimento da Mediograph? Acho que a gente está extremamente em acordo. Concordo 100% com o que você falou. Tem uma frase do meu pai que ele fala, nem lembro quanto tempo já, que é, você não pode colocar o mundo na cabeça, você tem que colocar a cabeça no mundo. Fantástico. Então, você tem que ir e vai descobrir. E aí tem um exemplo legal para a gente ilustrar aqui para o pessoal que está escutando em casa. Eu nunca fui tão bem atendido numa Customer Journey que nem foi no Peru. No final da viagem, o meu pai, que é extremamente crítico, falou assim, eu quero trazer o meu gerente comercial, o meu gerente de produção, para fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez, para eles entenderem o que é atender um cliente. E foi no Peru. Peru. Foi a melhor experiência de prestação de serviço numa Customer Journey possível da minha vida. Agora eu fiquei curioso. O que teve assim, de elementos diferentes? É uma sensação bizarra. Porque a gente chegou, a gente pousou, a gente não teve um perrengue. Se eles falavam, estaremos no hotel de vocês às 13h03. A gente vai demorar 10 minutos para chegar no lugar tal. Vamos ficar 45... Não aconteceu uma coisa fora. Aí, olha outra situação. Nós fomos de uma cidade para outra, e voltaria dessa última para a primeira. E eles falam assim, não se preocupa com a mala. A gente não quer que vocês carreguem peso, a gente não quer que vocês tenham... Fantástico. Aí eu falei assim, eu vou deixar minha mala aqui, esse cara aqui, porque a gente deixava uma mala no início, uma mala no meio, ia só com uma mala de mão para Machu Picchu, e de Machu Picchu a gente voltava para Cusco, para encontrar 3 malas, que a gente tinha largado no meio do caminho. Aí você fala, essa mala não vai chegar. Se um aeroporto não consegue entregar uma mala pra gente que está etiquetada, imagina um cara no Peru, que é o que você pensa. Do jeito que eu cheguei no hotel, a mala estava lá. Sua mala está aqui. Só que a todos os momentos, não era a mesma pessoa que estava conversando com a gente. Era uma equipe. Então, eles tinham uma sintonia de comunicação entre a pessoa que fazia o guia turístico no sentido histórico, de mostrar
culturalmente o que era aqueles ambientes, os museus, a pessoa que fazia o transporte, a pessoa que cuidava só do transporte aéreo, a pessoa que ia cuidar da gente no primeiro dia lá em Cusco por causa da altitude, que foi passar todas as medidas que a gente tinha que fazer, eles se conversaram de uma forma que todos sabiam de tudo ao mesmo tempo e não gera perrengue para o cliente. Porque a gente está acostumado, de vez em quando um hotel não dá certo, um check-in não está pronto, Pra nós é não tipo tem assim, uma cama. é. Você está acostumado. Eles se conversavam de uma forma que estavam todos 100% alinhados. E sabiam, ora, o que tinha que ser feito, onde tinha que entregar para o próximo. E o próximo já sabia o que tinha acontecido, o que ele tinha que fazer e para quem ele tinha que entregar. E assim sucessivamente. Só que isso ao longo de uma semana. Então imagina a quantidade de gente que nós rodamos. 40, 50 prestadores de serviço e todos estavam 100% engajados na nossa viagem. Pô, que fantástico. E aí, chegava à noite e vinha mensagenzinha no WhatsApp. Ó, tal pessoa, tal horário, Você foi lá para comprar para Não, foi vender fazer ou pra turismo. comprar? Foi fazer turismo. Turismo. E foi a melhor experiência de atendimento que eu tive na minha vida. É que muita gente não entende que a experiência, o encantamento do cliente é chave. Você pode até fazer uma primeira venda, mas você faz a primeira venda e você não encanta o cliente, você não faz a segunda. Você faz a primeira venda, você encanta o cliente, você vende para esse mesmo cara o resto da vida. E vou fazer uma analogia, e ainda vou falar um pouquinho mal da gente. Imagina, lá, o cara que me buscou no aeroporto, a moça que estava no hotel, do outro dia, o guia de turismo histórico, todos sabiam. Sabiam quem nós éramos, sabíamos o nosso roteiro, sabíamos o que tínhamos comprado, se tinha almoço incluso ou não. Hoje, na gráfica, tem hora que o meu vendedor não sabe que o cara da produção não vai entregar e falou com o cliente. E aí acontecem as mirabolações. Sim. Então, assim, calma aí. Todo mundo tem que estar ciente do que está acontecendo com aquele cliente. Então, eu estou atendendo vocês lá, por exemplo. Estou fazendo um catálogo. Uhum. Acontece algum problema no meio do caminho, todo mundo tem que ficar sabendo. Sim. Principalmente o vendedor, Porque para é o todo mundo dar primeiro a ser suporte, porque o cliente precisa saber, de vez em quando, que não vai chegar aquele material antes do prazo já estourar. E o vendedor é o primeiro a ser acionado pelo cliente sempre. Então, assim, analogia. Na nossa empresa, com 200 pessoas, de vez em quando acontece tem gente que não está na mesma página, que do jeito que eu queria que o pessoal lá do Peru estivesse. Que está, né? Então, eu queria pegar aquela forma de comunicação, que eu não sei que plataforma que eles usam, que CRM que eles usam, eu queria implementar na empresa. Cara, e o pior é que às vezes você vai ver, o cara nem tem uma ferramenta mirabolante. Às vezes, Quando é um grupo do WhatsApp. às vezes o cara tem uma coisa simples, Um grupo do WhatsApp que funciona. mas ele tem o processo desenhado, alinhado e treinado. Não é a ferramenta, às vezes, né? Não estou dizendo nesse caso, que o deles é assim, pode ser uma ferramenta específica. Mas tem muitos casos que a gente pensa, pô, o cara tem um Salesforce, tem um SAP, e aí quando você vai ver, o cara tem um WhatsApp. A diferença é que ele é muito bem alinhado com o time dele. Exato. E aí ele vende. E você volta. Aí você volta. Eu fiquei com vontade de voltar quantas vezes for necessário. Tem 5.000 sites arqueológicos no Peru. Se eu for atendido assim todas as vezes, eu vou voltar para conhecer os 5.000. Você diz quando você vai para Paris e você é mal atendido num hotel de luxo lá? Que você está pagando uma fortuna? Que jornada é essa? Que encantamento do cliente é esse? Tem hotel que você não volta nunca. Você é mal atendido do começo ao fim. Então vamos falar de marketing agora. Cara, o Brasil ele tem 880, né? Ou você tem empresas que rebentam no marketing, fazem um baita de um trabalho, ou você tem um pool de empresas que não estão nem aí para o marketing. Que o marketing para eles é 2 posts no Instagram e é custo e não serve para nada. Falou tudo. Acho que marketing é custo ou despesa, É não custo ou investimento. despesa. Como é que você enxerga isso olhando para o mercado brasileiro? Bom, quando a gente fala de Brasil, a gente realmente tem um déficit de estratégias em marketing implementadas nas empresas. Porque não se quer investir, acha que pode simplesmente jogar no chat GPT e faz uma imagem assim, assim, assim e posta no Instagram, e isso vai vender. Esquece que marketing vem da palavra market, que é mercado. Marketing vem para vendas, vem para a sua empresa ser maior, melhor e mais rentável financeiramente. Então, se você não tem esse pilar estratégico de rentabilidade
pensado antes, o seu marketing, que a gente acaba confundindo com propaganda e publicidade, Isso. não funciona. Então você tem que pegar e realmente trabalhar o marketing o que ele é. Ele não é propaganda e publicidade, ele não é imagenzinha gerada por IA. Ele é toda uma estratégia de negócios que vai fazer você vender mais, você ser mais rentável. Então, essa parte de entender essa estratégia desse preparo anterior, que eu acho que falta um pouco ainda. Um pouco? É para ser otimista, né? Falta Gosto de ver o muito. copo sempre mais cheio. Falta muito. E como é que você trabalha as estratégias de marketing hoje lá na Mediograph? Qual que é o seu foco hoje como estratégia de marketing? Assim, nós estamos num ponto ideal? Ainda não. Por quê? É uma empresa de 33 anos. Então a gente está trocando a roda do carro andando. Dá muito mais trabalho. Não dá para eu parar tudo, Sim. trocar todas as rodinhas e depois andar de novo. Aham. Não tem como. Então, desde que eu assumi a diretoria de marketing, a gente fez algumas implementações diferentes. Por exemplo, o setor de prospecção. Antes, todo cliente novo que vinha das diversas plataformas não tinha uma jornada bem definida e eles caíam para a quem dará. Eu falei, gente, não pode ser assim. Você tem que ter um procedimento de atender o cliente novo. Ele não te conhece, ele não sabe o vocabulário de comprar um material gráfico. Quando ele vem já, digamos assim, graficamente educado, ele já sabe que é, por exemplo, quer um catálogo 4x4, costura reta, capa cartão. Tem muita gente que não sabe. Eu falei aqui, se eu falasse grego, eu falaria... Para mim, falou grego. Então, quando o cliente não sabe, o linguajar gráfico, você tem que ensiná-lo. Então, a prospecção, talvez, ela pode ser olhada também como uma escola. Então, eu separei a prospecção do comercial. A prospecção hoje da Mediograph fica no marketing. Interessante. Fica ali na minha frente. Interessante. E aí, a gente vai trabalhar como encantar esse cliente, como entender a necessidade dele, como fazer um upselling, um cross-selling, como que eu consigo embelezar mais o material dele. Ele chega e diz quando ele não sabe o que ele quer, e eu tenho que oferecer. Eu tenho que ter tempo para atender ele. Às vezes o cara quer uma coisa que não é o que ele precisa. Exato. E acontece muito. Eu acho que é o muito, que mais muito, acontece com gráfico. E aí, depois que esse cliente tá, esse lead frio, ficou morno, ficou educado graficamente falando, os jargões da indústria, ele entendeu o que ele precisa, entendeu o que ele quer, e entendeu o que ele precisa, aí ele vai para o comercial, que aí é gestão de carteira. Que aí é O LTV. mesmo cliente vai falar com o mesmo vendedor até o dia que um ou outro decidirem que o relacionamento não vai para frente. Mas você sempre vai comprar com a mesma pessoa dentro da Mediograph. Então, você está sendo atendido pelo fulano, pela Beltrana, você sempre vai ser atendido por ele. Você é cliente novo, primeiro você vai para a prospecção. Vai ser maturado ali, ser bem tratado ali, depois você vai. E aí, isso tudo depois precisou de uma estratégia de revitalizar site. Site não pode ter, tem que ser fácil acesso, tem que ser o botãozinho que tem que estar explícito ali. Sim. Clique aqui para pedir o seu orçamento. Estruturar formas de comunicação no WhatsApp, estruturar formas de comunicação no e-mail, estruturar se o cliente chegar na gráfica, do nada, catou o carro, parou lá. Como que eu vou tratar ele? Aí a gente pegou, por exemplo, uma coisa simples. A gente está aqui no ar-condicionado, mas lá fora está 40 graus. Nós somos uma indústria. Então, se você visita a indústria, mesmo com os ar-condicionados que nós temos lá, ela é mais quente. A gente conseguiu reduzir 10, 15 graus de diferença de temperatura fora, mas é quente. Eu fiz uma parceria com a Coca-Cola. Tem uma geladeira lá, com 300 mil tipos de bebida, até cerveja, com e sem álcool. Se o meu cliente quiser chegar às 5h30 da tarde lá e negociar o material dele tomando um Eisenbach, olha só. à vontade, é livre. Ele quiser tomar 10 Eisenbach, ele vai tomar as 10 Eisenbach. Se ele chegar a meio-dia e 40, tá aquele calor de rachar, e ele quiser tomar uma coca gelada, tá à disposição dele. Sensacional. Aí tem, lógico, tem café, tem chá Uhum. e as outras coisas. Como que tá o meu sofá? Você já sentou no sofá da sua recepção? Tenta ficar 10 minutos sentado no seu sofá. Você aguenta ficar sentado no sofá que você oferece para o seu cliente? Então, diversas coisinhas a gente foi mudando. E a última ação que eu consegui fazer, lembra? Trocando a roda do carro com ele andando. Foi revitalizar todo o nosso showroom. Então, a gente tem que imaginar que o cliente ele gosta de ver com a mão. Material gráfico a gente pega. Quem gosta de livro, a primeira coisa que faz é abrir no meio e cheirar a página. Então, eu tenho que ter um showroom físico. Tem o digital, porque a gente atende o Brasil inteiro e fora, então tem essa parte digital, mas tem também o físico. Então, se você chegar na gráfica hoje, o nosso showroom está todo revitalizado para você ter a melhor experiência tátil com material gráfico. Então, eu quero entender o que é um hot stamping.
Hot stamping é quando você vai deixar um detalhe metálico brilhoso numa capa, num folder. Então, quando a gente pega, parece que o título está brilhando dourado, ele é um hot stamping. É uma fita. Então, eu tenho modelos de fita lá para a pessoa pegar na mão e falar, isso aqui que eu faço? É isso aqui que está ali grudado no papel? É. Eu quero entender o que é um caderno capa dura. Eu tenho um caderno capa dura. Então, a gente revitalizou todo esse showroom para os nossos 3 segmentos que a gente atende, que é o editorial, promocional e embalagens, para altas e baixas quantidades, para ele ter uma experiência em loco que transpareça qualidade, porque eu vendo qualidade através de materiais impressos. Eu não vendo folha colorida, eu vendo qualidade refletida em materiais impressos em papel. Então, essa última ação que a gente fez, pensando realmente no marketing, pensando realmente na jornada do consumidor, porque isso no final vende mais. Eu preciso de um cliente encantadíssimo com a gente. Que ele ir na empresa, ele comprar com a nossa empresa é um prazer. Não o menor problema possível. Sabe aquele fornecedor? Eu compro com ele porque ele é o que menos me dá trabalho. Cara, e quando você pensa em gráfica, você já pensa num lugar feio, desconfortável, atendimento ruim. É a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente pensa em gráfica, na maioria das pessoas é isso. Porque, historicamente, as gráficas, a maioria sempre foi assim. A gente falavam que você sentia o cheiro de uma gráfica a 1 quilômetro de distância. Você pode, te juro, você pode entrar na gráfica, a gráfica é limpíssima. Limpíssima, limpíssima. Lógico, é uma indústria. Não é uma sala de operação de dentro de um hospital que está tudo esterilizado. Mas é uma gráfica muito limpa. Então, é uma coisa que, inclusive, o meu pai pregou desde o início. Porque ele trabalhou numa gráfica que não era tão limpa. Sim. E ele odiava trabalhar nesse ambiente. Então, quando ele fundou a Mediograph, um dos princípios é extremamente organizada e extremamente limpa. Do banheiro do funcionário ao banheiro do cliente. Inclusive, teve um tempo atrás, teve uma desavença entre o banheiro dos funcionários e o banheiro da diretoria. Uma pessoa vandalizou o banheiro. O banheiro dos funcionários. Dos funcionários. Uhum. E aí, a gente não entendeu por quê. E aí, a gente falou, gente, vocês têm noção que o banheiro de vocês é igual ao banheiro da diretoria? É a mesma patente? É o mesmo papel higiênico? É tudo igual. E ele pegou as pessoas e levou para conhecer o banheiro da minha mãe. Falou assim, olha, é o mesmo piso. É tudo igual. Por que vocês quebram? Por que alguém quebrou? Mas descobriu por quê? Não descobrimos nem quem foi. Porque não tem câmera, não tem nada no banheiro. Mas entender que desde o banheiro do teu funcionário, o papel higiênico que ele usa para se limpar, até o banheiro do seu cliente, que é onde ele realmente vai saber se um restaurante é limpo, sim, se um lugar é decente, é o banheiro. Se você não cuida nem do banheiro, que é um lugar sujo, mas quem dirá do resto? Se ele está em ordem. Então você tem que cuidar de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. E isso você só faz com estratégia. E aí volta lá no início da conversa. Qual que é a minha estratégia? Qual que é o meu posicionamento? Qual que é a minha jornada? Como que eu vou ganhar dinheiro? E aí você implementa com as ações do marketing. E no final as pessoas vão achar que é só propaganda e publicidade, porque elas vão achar que tudo isso se resumiu a um feed de Instagram. A um feed de Instagram, a uma trend no TikTok, uma dancinha. Uma dancinha no TikTok, ou uma propaganda na rádio, um comercial na TV. Mas tem muita estratégia por trás. O que você já trouxe aqui já é cara, a gente começou falando de um ponto específico de comunicação e terminou falando de como é o marketing interno, como os colaboradores veem a empresa, como o cliente vê. Então, assim, o que você já trouxe aqui já é muita coisa. Até o ponto de ter a Coca-Cola e a cerveja e tudo isso. O pessoal tem que entender que realmente marketing não é propaganda. Marketing é muita coisa. E eu não conheço hoje nenhuma empresa de sucesso que não faz um bom trabalho de marketing. Não existe. Eu não conheço. A não ser monopólio. Que daí não tem o que fazer, né? Você tá aprendido. A não ser monopólio. Mas mesmo até o monopólio, ele tem dinheiro, ele tem muito dinheiro, ele faz um trabalho. Ele faz alguma coisa bem, ele faz de marketing. Mas, cara, uma empresa que não tem uma equipe, pelo menos um gestor interno, estrategista, que trabalha os pilares, que trabalha tudo de marketing hoje, das grandes empresas de qualquer nicho, não tem, cara, porque não tem como. Você pode ter um excelente produto, mas se ninguém conhece, se ninguém confia, ninguém compra. Você pode ter um excelente produto, se você não sabe vender e dá trabalho para o seu cliente, ele vai preferir ficar sem. Ele fala, eu não vou comprar de novo, porque esse cara queria me dar trabalho. Eu tô com um fornecedor chinês que está me dando muito trabalho. A jornada de atendimento dele é muito chata.
O cara é muito chato. Só que eu quero explorar a matéria-prima dele. Só que é um saco. É um saco. Eu não aguento falar com ele. Sendo que daí tem 300 outros que me atendem super bem. Então, se eu tiver a possibilidade de trocá-lo, eu vou trocá-lo. Porque eu não suporto a jornada de atendimento que eu estou tendo com ele. O produto dele é ruim? Não, fiz o teste, excelente. Excelente. Só que a jornada me causa dor. E eu odeio isso. Eu não quero ter trabalho para comprar. Na verdade, acima disso é o que... Eu acho que tudo está dentro de uma estrutura de revenue. Então, assim, o marketing, publicidade e propaganda e o comercial, no final das contas, é uma jornada de receita. Uhum. Então, assim, a mesma forma que você se importa com o marketing, com a publicidade e propaganda, você tem que se importar com o comercial e você tem que ter uma comunicação, uma conexão entre esses três, que é uma jornada completa. Uhum. O que acontece muito? Às vezes o cara não faz nada de marketing, então tem muita quebra, muita dificuldade em trazer demanda para plugar no comercial. Uhum. E aí o comercial fica extremamente dependente de prospecção ativa e indicação. Ou às vezes acontece o inverso. Ou o cara tem um excelente marketing, o cara faz uma excelente publicidade, gera demanda, só que quando cai aqui para o comercial, ele não tem essa jornada desenhada. Uhum. Então você enche aqui o funil, traz um monte de contato e o comercial não conduz bem. E aí no final das contas impacta o quê? Grana, dinheiro no bolso. Então, se você tem um bom marketing, fazendo uma boa publicidade, com um bom time comercial, um processo comercial, mas tudo isso conectado e olhando para dinheiro, é a receita básica do sucesso. Você me permite dar um exemplo? Por favor. A gente pode falar de valor ou não pode falar de valor? Pode falar de valor. Vamos lá. Não vou falar nomes, obviamente. Tá. Depois que eu reestruturei toda a parte de jornada do cliente, do lead frio, prospecção, que a gente atende tanto prospecção ativa como prospecção passiva, Sim. Nós fomos descobertos por um cliente. Uhum. Hoje ele já virou cliente. E a jornada dele entre o primeiro contato e a primeira compra foi de 1 ano e meio. Você acha que o meu vendedor tem saco para ficar atendendo o cara por 1 ano e meio sem ele comprar? Ah, é difícil um vendedor. Sendo que ele tem que bater meta? É difícil Sendo um vendedor. Ele tem a parte de rentabilidade própria dele? Sim. Ele não vai. Ele ia abandonar no primeiro... E prospecção não. Eles não ganham por performance de venda. Eles ganham por Ganham ativação. também, mas tem é fixo, né? Porque Sim. é um atendimento muito mais marketing do que propriamente venda. Sim. E a gente foi, namora, ensina, e videochamada, e traz pra cá, e homologa, documentação, auditoria, nananana. Primeira compra, 1.300.000. Já faz 5 anos que eu atendo esse cliente, ele já largou mais de 10 milhões na gráfica. Cara, cliente grande, você quer um cliente grande, conta grande, você não vai conseguir esse cara em 5 dias. 1 ano e meio. Você não vai conseguir. Eu gastei 1 ano e meio namorando o cliente, atendendo no marketing para ele fazer uma compra de 1.300.000. Pá, 21 dias no boleto. Tuf. Porque no final das contas, assim, quem entende de encantar o cliente é o marketing. Quem entende como as ferramentas que tem, como fazer, é o marketing. O vendedor, e tá certo ele, porque no final das contas, para pagar os boletos da casa dele, ele tem que ter comissão. Uhum. O vendedor vai ficar lá com a faca no pescoço do cliente, ligando, mandando WhatsApp. Pode até marcar um jantar, fazer alguma coisa assim, fazer um ABM, mas o foco do vendedor não está no encantamento, está em arrancar o Pix do cliente. Uhum. Ponto. A gente do marketing, a gente é mais artístico, né? A gente já gosta de um negócio mais elaborado, entender, fazer o cara se emocionar, fazer o cara se conectar conosco. Criar ponte emocional. Criar ponte emocional. Então, assim, quando é cliente grande, cara, o marketing é quem tem a chave. Não adianta. Mas é muito difícil, porque o brasileiro não enxerga o marketing dessa forma, né? O brasileiro, infelizmente, ele enxerga o marketing como custo. Mas tudo bem, deixa para nós que entende disso manter assim, e deixa os concorrentes olhando para o marketing como custo. Sim. E vamos lá, indo para a nossa parte final aqui, porque a gente já vai estourar o tempo do nosso podcast, Gustavo. Vamos, até olhando para quem está no YouTube, olhando para essa câmera aqui, você que está no Spotify, você só vai escutar essa dica aqui de fechamento, mas olhando para a jornada, sua jornada empresarial, a jornada da sua empresa, a sua família, tudo que vocês construíram para construir, para chegar nesse sucesso da empresa que vocês têm hoje, o que você pode deixar de insight para os empresários que estão na nossa audiência aqui, olhando para 2026, né? Eu já falei
É 26, É, nós estamos em 25, né? 26. Olhando para 2026. Deixa aqui um insight valioso para quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui, anotar e falar, cara, eu preciso disso em 2026. Se eu fizer isso, eu vou ter muito mais sucesso na minha empresa em 2026. Vou falar duas coisas. Uma, recapitulando o que a gente comentou, que é coloque a sua cabeça no mundo, não o mundo na cabeça. Você não vai conseguir conhecer o mundo e ver outras estratégias sem fazer benchmark em outros lugares. E, inclusive, vai conhecer empresa diferente da sua. Quantas vezes a gente já não trouxe novidades para dentro da gráfica que a gente viu em indústrias ou outras empresas de serviço que não tem nada a ver com gráfica? A outra coisa é, invista nas pessoas que estão com você. Não deixe de treiná-las, não deixe de fazer investimentos mesmo. Pagar um curso, pagar uma aula, fazer um monte de coisa. E aí, vou dar um case da Mediográfica. O que nós fizemos? Nós temos um clube de leitura dentro da empresa. Porque a Mediográfica não vai elevar o nível dela se eu não elevar o nível médio das pessoas que fazem a Mediográfica ser quem ela é. Isso é correlacionado. Então, nós temos um grupo de leitura técnica. A cada 15 dias a gente se reúne para disso. Tem um capítulo do livro, tem um consultor que faz toda a mediação da conversa, onde a gente vai ler livros como Transformação Digital, vai ler livros como O Gerente Minuto, Checklist, Factfulness, a arte de falar baseado somente em fatos. Então, treine. Então, se você quiser implementar algo que você consegue fazer com baixo custo para 2026, faz um clube de leitura. Pega os grandes nomes, pega os grandes temas, pega alguém para mediar essa conversa e eleve o nível médio mental das pessoas que fazem sua empresa ser quem ela é. Porque se você tirar todo mundo da tua empresa e apagar a luz, é só imobilizado. Não vale nada. Quem faz a empresa são as pessoas que estão nela. Então, se você não elevar o nível médio delas, a sua empresa não atinge níveis médios mais altos. Então, acho que para 2026, com a escassez que nós estamos tendo de qualificação técnica e mental no mercado de trabalho, você tem que pegar com quem você está junto e levar a barra. E é uma coisa super fácil de instalar. Gente, 1 hora e meia a cada 15 dias e um livro. Começa por aí. Sensacional. Não, essa de apagar as luzes eu tenho imobilizado. Desculpa, mas eu vou copiar e vou postar no meu Instagram. Pode. Mas eu te marco lá, vou fazer uma collab contigo. Vou deixar só um comentário antes da gente fechar, porque você falou uma coisa, foi o que eu falei, trouxe no outro podcast, né? A questão do livro. Cara, falei no outro podcast, acho que vou falar em todos que eu puder daqui pra frente. Um dos grandes problemas de escassez hoje que a gente tem de qualidade de profissional é porque o povo hoje não lê a porra de um livro. Olha, a taxa de leitura brasileira é muito baixa. Não lê a merda de um livro. O pessoal quer fazer o quê? Virou pós-graduado em TikTok de 60 segundos. É isso. Só que, beleza, o TikTok te traz um conteúdo legal? Traz. Se você curtir as coisas certas lá no algoritmo, seguir as páginas certas, ele te traz um bom conteúdo de entrada. Não de aprofundamento. Não de aprofundamento. Quando eu leio um livro, e eu gostei muito daquele livro, eu coloco ele no barra de pesquisar do TikTok e vou ver os comentários das pessoas sobre, as análises das pessoas sobre. Ele é complementar. Se você substituir, aí você está fazendo errado. Se você complementar o livro com as mídias digitais, ou a introdução num conteúdo que você falou, agora eu vou atrás de um livro, assim, ou introdução ou complementação, mas você entender que o TikTok, por mais que você siga os maiores mestres de tudo, porque o TikTok e o Reels é um corte. E outra, você é facilmente... E assim, aí tem um ponto também, que você é facilmente manipulado. Porque o que a pessoa colocar no corte, se você não lê um livro... Se você não lê um livro, você é uma pessoa vazia. Ponto. Na minha visão. A partir do momento que você é uma pessoa vazia, você é facilmente manipulável. Então, um corte que você vai ver do TikTok, você vai assumir que aquilo é o melhor, que aquilo é o certo. Porque você não tem uma base por trás. Vamos dar um exemplo de inteligência artificial hoje. Todo mundo agora é o rei da inteligência artificial. Mas vamos lá, quem entende de IA aplicada em algum setor? É quem foi lá e leu. Cara, não conheço ninguém que falou, não, eu fui lá na OpenAI, eu li na parte de documentos e eu li os papers da OpenAI. Eu conheço só um cara que eu conheço que faz isso, que é o João Vitor do G4. Eu não faço isso. Por exemplo, eu não faço isso ainda. Vou começar a fazer. Por quê? Primeiro, só tem inglês. Já começa por aí, não tem português. Então,
As pessoas falam, não, porque eu sou expert em IA, mas não leu um paper. Porque não tem um livro sobre IA, um livro ainda. Mas vamos falar de marketing, que é o... Vamos pegar comercial. Vou falar de comercial, que é mais fácil para a maioria da galera que nos assiste, está nos escutando aqui, é vendedor. Ou gestor que vende, né? Tinha uma frase que eu falava antes que era assim, cara, o gestor comercial, se o cara ele é gestor comercial, ele não leu o livro Sales Acceleration Formula, desculpa, mas ele é um gestor incompleto. Por quê? Porque desse livro foi que nasceu os livros que a maioria das pessoas falam que leu. E muita gente nem fala que leu, mas não leu. Então você pega gestor comercial, o cara não leu Armas da Persuasão, o cara não leu nada de livro. Ele escutou um podcast, viu 10 cortes do TikTok, 10 cortes do Reels e o cara sai falando que ele é especialista. Então acho que realmente para 2026, quer elevar o seu nível como profissional e você que é gestor quer elevar o nível da sua empresa, para mim essa foi a melhor dica que a gente escutou aqui nos últimos 13 podcasts. As pessoas precisam voltar a ler. As pessoas precisam voltar a ser intelectuais. E você tem duas opções na vida. Ser protagonista ou ser coadjuvante. Se você fizer isso, você vai ser protagonista. Senão, você vai deixar a vida me levar, a vida leva eu. E vai ficar chorando. Vai ter alguém melhor que você. E vai ficar chorando, falando que a vida tá difícil, eu não consigo, eu isso, eu aquilo, então tá tudo certo. Não tem mundo, o mundo não vai ser 100% dos vencedores, não tem como. Senão... Primeiro, o mundo não é justo, nunca foi e nunca vai ser. Exatamente. As jornadas de cada um são mais difíceis ou mais fáceis? Sim. E a gente não pode falar também ser inocente. A de todo mundo é difícil. A de todo mundo é difícil, mas a gente também não pode partir Alguns é menos, todo outros mundo é mais. Começou do mesmo ponto. Mas uma coisa que todo mundo tem: força para poder mudar. Se você quiser, você tem capacidade de querer mudar. E aí que está a diferença de você sair de coadjuvante para protagonista. E eu não conheço melhor forma do que buscar conhecimentos em fontes literárias. Eu também não. Não vai falar que você vai ver um documentário, uma série na Netflix, que você vai saber ser um gerente. Não. Você pode até assistir um documentário para incrementar coisas, ver cases diferentes. Um documentário ainda vai. É hora bom da cadeira. É o famoso hora bom da cadeira. É sentar e, estudar. Não, um documentário ainda é bom. Porque o documentário, se ele for um bom documentário, ele tem um embasamento, ele é longo, ele tem toda uma parte teórica no documentário. Ele assim, se for pensar, ele é melhor que um podcast. Que é 1000 vezes melhor que um corte. Porque o podcast é 1 hora das pessoas conversando, vai te dar alguns insights, algumas coisas. Não pensei nisso, nossa, que ponto legal. A gente terminou o podcast com você dando um insight, galera, agora vai lá e leia, agora vai lá e faça um clube do livro. Então assim, o podcast vai te dar ali um insight para você ir atrás. Aí o cara viu um documentário, no documentário o cara vai falar, vai lá e leia Hacking Growth, por exemplo. Aí agora você vai pro livro. Mas você nunca vai ser protagonista, você nunca vai ser bom de verdade se você não tiver a paciência. Na verdade, paciência não, né? Se você não tiver a vontade de ler um livro. E livro é hábito. Eu comecei a ler e tive sono. Dorme, tira 10 minutinhos. É a melhor coisa que tem pra dormir. Só que acorda e continua. Pra mim, a melhor coisa pra dormir é o livro. Porque assim, ele te desliga. Você dá, sei lá, deita 10, 11 horas da noite. Você fala, puta, não tô conseguindo pegar no sono. Senta e começa a ler um livro. Você vai ler, cara, mas dificilmente você vai ler 200 páginas e não vai pegar no sono. Muito difícil, muito difícil. E olha, gente, vamos ler livro físico, tá? Não é puxando a sardinha pro meu lado, não. Mas é provado que a absorção de conteúdo num livro físico é maior do que num livro digital. Principalmente ler no celular, com aquelas notificações surgindo, você não vai absorver. Pega o livrinho, senta. Se dê o prazer de ler. Não tem como. E o tempo. Cara, é muito gostoso. A literatura também pode ser entretenimento. Não dá para ler assim. Eu tenho livro físico para alguns, mas tem alguns casos que eu uso o Kindle, né? Aí eu uso o Kindle ainda é um pouquinho melhor, porque ele não vai ter as notificações, um e-mail, um WhatsApp. Mas o Kindle ele ainda tem Mas eu desativo tudo quando eu vou ler. Então, não, o Kindle que eu falo, eu tenho o aplicativo do Kindle, né? O Kindle eu não tenho, mas eu desativo tudo. Eu desativo você tudo. Não consegue. Não dá, você não concentra. Mas enfim, galera, leiam. Esse é o recado final. Gustavão, obrigado, maravilhoso nosso papo. Boa viagem. Depois eu quero que você volte aqui, porque eu estou curioso. Vamos gravar um vídeo pra galera. Eu quero saber o que tem na Sri Lanka. Fiquei muito curioso, porque, cara, a gente já ouviu falar desse país em filme, um monte de coisas. Eu falei, cara, agora eu quero saber o que tem lá, cara. E eu tenho Vou descobrir. E aí,
tá convidado para voltar aqui pra gente fazer um vídeo rápido falando pra galera, ó, parte 2 do podcast aqui do Tour da Ásia. Vamos ver se a minha jornada do consumidor no Sri Lanka vai ser igual a do Peru. Cara, e eu vou te falar, pode ser que você chegue lá e a sua jornada de lá seja melhor do que na Itália, na Alemanha, do que em vários lugares. Gustavão, obrigado mais uma vez. Tamo junto, conte conosco. Até o próximo podcast. Depois eu quero visitar, não conheço vocês lá, Com quero certeza, visitar vocês, vamos lá. fazer um videozinho, fazer uma tour lá, quero tomar uma Eisenbahn lá também, que você me deixou com água na boca também. Galera, encerramos mais um podcast. Por favor, não lembre de curtir esse vídeo, assine o canal, que semana que vem tem mais um episódio para você. Valeu, até o próximo, grande abraço, tchau! Falou, pessoal!